Em nossas vidas, por diversas vezes, passamos por momentos de crise, momentos de adversidade e momentos de desespero. Momentos em que as circunstâncias externas, são muitas das vezes difíceis e ruins de suportarmos. E pode ser por diversos motivos. Pode ser por desemprego, problemas econômicos, relacionamentos. Pode ser um vazio, uma falta de resposta clara. Pode ser a ausência de alguém que partiu. Aquela angústia que assola as nossas noites em claro. E a mensagem desta noite é um lembrete de que podemos encontrar forças e alegria no Senhor. Em vez de pensar que as soluções estão nas coisas do mundo, a mensagem nos ensina a confiar na soberania de Deus e a termos esperança em nossa salvação, mesmo quando tudo parece perdido. E, meus irmãos, se você passa por tempo de crise e dificuldades, se a sua vida está sendo marcada por desafios ou tantas outras adversidades, se você tem se sentido desanimado, frustrado e a depressão parece se aproximar, a mensagem dessa noite oferece esperança e força para que possamos perseverar, para encontrar alegria, uma alegria que não depende de circunstâncias externas, mas que se baseia na pessoa de Deus e na salvação que Ele nos oferece. Porque é justamente nos momentos mais difíceis que a nossa fé é posta à prova. É justamente quando as coisas estão dando errado e a tentação de reclamar é grande. É justamente nesse momento que devemos nos encorajar e mudar a nossa postura. É justamente nesse momento que devemos confiar cegamente em Deus, mesmo sem entender o porquê. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Abacuque 17, 19. Desculpe, Abacuque 3, de 17 a 19. O profeta Abacuque escreveu esse texto que diz o seguinte, Abacuque 3, de 17 a 19: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, injustiça, opressão e sofrimento. Quando nós voltamos para o contexto histórico desse texto ao qual o profeta Abacuque escreveu, e analisamos cada um dos 3 capítulos que antecede esse texto, percebemos que o seu povo vivia longe de Deus, em um estado espiritual de impiedade e com um aumento da iniquidade entre essa nação. E eles acabavam por sofrer com injustiça e opressão dos governantes. E todo esse cenário angustiava o coração do profeta Abacuque. Mas o que fez ficar ainda mais aflito foi quando Deus revelou a Abacuque que
os caldeus iriam atacar a cidade. E tudo isso levou o profeta a indagar a Deus os seus desígnios. A sua intimidade com Deus o fez ter a ousadia de perguntar e a sabedoria para entender o real propósito de tudo que Deus estava permitindo acontecer. E Deus respondeu a Abacuque, porque Deus era misericordioso e gracioso, e ele explicou que tudo não passava de instrumentos temporários em suas mãos, para levar o povo a se arrepender de seus maus caminhos e a se voltar em verdadeira adoração a Deus. E o Senhor respondeu a Abacuque: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. A resposta do Senhor veio como alívio ao coração de Abacuque, fazendo com que escrevesse esse belo texto. E sendo um testemunho de fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor o levassem à incredulidade de que nada daria certo, contra toda a desesperança, Abacuque creu e esperou os propósitos de Deus. Esperou tudo se cumprir. E assim como Abraão, esse profeta Abacuque também é um exemplo de fé a ser seguido. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1,17, com total influência de Abacuque 2,4, que diz que o justo viverá por fé. Martinho Lutero também descobriu essa grande verdade do Evangelho ao ler Romanos e Gálatas, porque teve também influência através do livro de Abacuque. E dessa forma, meus irmãos, assim como esses grandes homens de Deus, nós também devemos entender e crer que a fé deve ser cultivada e exercida mesmo quando tudo parece estar dando errado. Infelizmente, meus irmãos, vivemos em um momento da nossa história no mundo em que a maldade está aumentando. Um momento em que a banalização do mal está cada vez maior na nossa sociedade. E muitas das vezes até defendida por alguns. E, consequentemente, a desvalorização da vida. Vivemos um momento em que a opressão e a injustiça, a corrupção desenfreada, a falta de amor, a idolatria de ideologias e pessoas, a violência, têm se tornado tão corriqueiros que muito em breve será o normal. Essa semana houve um acordo de paz entre Israel e o Hamas. E parte desse acordo foi a liberação de alguns prisioneiros. E é insuportavelmente doloroso ouvir as histórias e os relatos daqueles que foram prisioneiros. Pais e mães que foram mortos na frente dos filhos, filhos que foram decapitados na frente dos pais, famílias inteiras que foram executadas, e os algozes vibrando, gritando, comemorando tamanha barbárie. Temos acompanhado no nosso país uma instância do nosso poder judiciário que, ao invés de praticar a justiça de forma cega, com equilíbrio, com imparcialidade e com equidade no processo de julgamento, infelizmente tem se utilizado seu poder apenas para defender os interesses ideológicos de seus pares e de seus credores. E ao olharmos para tudo isso, meus irmãos, tendemos a desanimar. E não encontramos respostas em nós mesmos e nem em nada que provém desse mundo caído, entregue à sua própria maldade. E daí, meus irmãos, o que nos cabe é entender que em Deus está a solução de todos os problemas. Meus irmãos, o sentimento de Abacuque naquele momento tão difícil, tão desanimador e desesperador,
por mais incrível que pareça, é um sentimento de alegria e a confiança inabalável em Deus. Mesmo diante da perspectiva de uma destruição total, primeiro Abacuque reconhece a calamidade. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, o profeta Abacuque, meus irmãos, ele reconhece a dura realidade que se aproxima. E ele enumera uma série de perdas catastróficas. A figueira que não floresce mais, a videira que não dará mais uva, a falta de azeitonas, a escassez do mantimento nos campos e a ausência das ovelhas e dos gados. E meus irmãos, trazendo essas calamidades de Abacuque para os nossos dias de hoje, para nós aqui, nesse momento, meus irmãos, o nosso ainda que seria, ainda que haja a perda do emprego, haja doença, haja crise financeira, haja a frustração de expectativas, haja o fim de um relacionamento, haja a partida de alguém que tanto amamos. Abacuque não nega o sofrimento, mas o encara de frente, e cabe a cada um de nós também não desanimar, mas encarar os problemas e as situações e os desafios de frente. A decisão mais preciosa de Abacuque, após listar as perdas, ele faz uma transição profunda e surpreendente. E ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, esse não é um sentimento de otimismo baseado em uma mudança de circunstâncias, mas sim uma escolha de fé. Abacuque decide colocar sua alegria não nos bens, na segurança ou na prosperidade, mas unicamente no caráter e na pessoa de Deus. O seu contentamento está na salvação, no próprio Deus, que é a nossa redenção. O clímax do sentimento é a certeza de que Deus é a sua força. E Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. E esse é um sentimento de empoderamento divino. A corça é ágil e consegue se equilibrar em lugares altos e perigosos. E Abacuque expressa a convicção de que com Deus ele não será derrubado. Não será derrubado pelas crises, pelos problemas, pelos desafios. Ao invés disso, ele será capacitado a andar nas alturas. Ou seja, a superar as dificuldades, manter-se firme e viver acima do nível do desespero. Porque a força dele vem do soberano Senhor Deus. O sentimento de Abacuque, meus irmãos, evolui do temor e questionamento para a fé madura, para a confiança em Deus. É o sentimento de quem entende que a verdadeira alegria e a verdadeira segurança não depende de estabilidade, não depende do bom momento do mundo, mas sim da presença inabalável e da salvação do nosso Senhor Deus. É um chamado para que também encontremos nossa alegria e nossa força exclusivamente em Deus, ainda que a figueira não floresça. Nós devemos confiar em Deus. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, meus irmãos. O profeta Abacuque descreve uma situação de cenário de crise, de calamidade total. A figueira que não floresce, a videira sem fruto, a colheita decepcionante, a falta de gado. Ele pinta um quadro de desespero econômico e escassez generalizada.
o fim de tudo que era fonte de sustento e segurança material. Mas, diante do caos, o profeta tomou uma decisão inabalável, radical. E ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E a alegria de Abacuque não é baseada no ter frutos, colheitas, gado, mas no ser. Deus, o Senhor, o Deus da sua salvação. E a lição, meus irmãos, a lição é que nossos corações são frequentemente atentados a encontrar alegria e paz na estabilidade, na prosperidade, na ausência de problemas. Só nesses momentos que a gente encontra alegria. Não pode ser, meus irmãos. A verdadeira fé nos ensina a olhar para além das circunstâncias. A alegria cristã é uma escolha de exultar a quem Deus é, e não no que Ele nos dá ou deixa de nos dar. É o reconhecimento de que, se temos a Deus, temos a nossa salvação. E isso é o suficiente para a nossa alegria. É difícil entender isso, meus irmãos, porque quando está tudo bem, a gente vive feliz, a gente vive agradecendo, e nos momentos de dificuldade, a gente só entra em pranto, só pede solução a Deus. Deus me socorre, me tira dessa, me ajuda. A gente não consegue ter a alegria de saber que o mais importante é o pós, é a nossa salvação. A força e a vitória vêm somente do Senhor. Versículo 19. O profeta declara: o Senhor Deus é a minha força. Esse é o ponto de virada. Ao invés de ser esmagado pela crise, Abacuque se apoia na única fonte inesgotável de poder. Deus, o Senhor, faz os pés como os da corças e o faz andar nas minhas alturas. Essa é a capacitação divina. A corça é conhecida pela sua agilidade e capacidade de correr e andar em terrenos altos e rochosos, lugares inacessíveis para outros animais. E a lição? A lição é que nossas lutas não vão desaparecer simplesmente, meus irmãos, porque nós cremos. Não, mas porque Deus nos capacita a enfrentá-las. Ele nos dá a força, a estabilidade e a habilidade espiritual para atravessar o terreno alto, os momentos de desafio, os nossos momentos de desespero e o perigoso das adversidades que nós enfrentamos. A crise nos leva a lugares altos de confiança e dependência, onde só é possível andar com a força de Deus, quando confiamos nele. Ele nos ergue sobre qualquer dificuldade. Finalizando, meus irmãos, de forma que você possa sair essa noite com um coração verdadeiramente tocado, eu separei 4 ações que você deve praticar a partir de agora. E eu, inclusive. Declare sua esperança em Deus. Meus irmãos, ao invés de que devemos focar nos nossos problemas, declare que a sua alegria e esperança estão única e exclusivamente no Senhor e na salvação que Ele provê. 2. Reconheça a soberania de Deus. Lembre-se de que Deus tem o controle de tudo, mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle. Contemple sua grandeza para ter paz que fortalece cada um de nós. 3. Confie que Deus é realmente a sua força. Aceite a promessa de que o Senhor é a sua força e que Ele lhe dará pés como os da corça.
ou seja, a capacidade de andar em lugares altos e superar obstáculos. E o 4, meus irmãos, busque um avivamento espiritual. A mensagem de Abacuque é um chamado para que um avivamento que restaura e fortalece a vida espiritual, incentivando um relacionamento mais profundo de cada um de nós com Deus. Meus irmãos, que esta mensagem nos inspire a confiar cegamente na soberania de Deus. Não importa quão sombrias sejam as notícias, quão vazios estejam os nossos currais, ou quão falha se mostre a nossa segurança humana. A nossa segurança final e a nossa verdadeira alegria estão ancoradas no Deus da nossa salvação. Ele sim é a nossa força. É com Ele que podemos andar firmemente, não rastejando e nos escondendo, mas pisando com segurança nas alturas da fé. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, ajuda-nos, ó Pai, a declarar como Abacuque, que a nossa alegria está somente em Ti, ó Deus, mesmo que tudo falhe, mesmo que tudo não fique bem ao nosso redor, Pai, que Tu seja a nossa rocha, querido Deus. Dá-nos pés como os das corças, para que possamos, ó Pai, andar firmemente nos lugares mais altos sob a Tua segurança e sobre a Tua vontade e sobre a Tua soberania. Obrigado por tudo, querido Deus, e nos ajuda a Te servir de forma verdadeira, a sermos melhores servos Teus, confiando sempre em Ti, qualquer que seja o momento, Pai. Obrigado por tudo e nos perdoe. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, quem pudesse, coloque de pé. Nós iremos cantar o hino 177 do Inário Novo Cântico. Então, aquele que tem, se puder abrir aí para a gente juntos.